eu parei o que eu estava fazendo para ler o e-mail aqui do meu amado querido, deixa eu ver o nome dele aqui de novo, o Marcelo. E aí eu comecei a ver os vídeos que ele mandou aqui nos links. E já vemos 4, agora falta o último aqui, ó. Tá certo? Marcelo, eu agradeço a você por ter mandado esse e-mail com os links sobre o dízimo para a gente ver se está certo ou errado o que ele está falando de acordo com a Escritura. Eu não falo certo ou errado de acordo com o que eu penso, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que a gente lê, com a leitura que a gente faz da Escritura. E agora já está no último vídeo, ainda bem, porque eu já não aguentava mais, cara. Eu, sinceramente, eu não aguento mais ver isso, não. Mas já que eu assumi o compromisso aqui de ler, ver do primeiro ao quinto, aí está no quinto agora. Eu estou no YouTube, é um vídeo que está no YouTube, todo mundo pode assistir. O dízimo deve ser dado em dinheiro ou alimentos, na mira da verdade. E não só o vídeo está no YouTube, como também, claro, né? Esse que eu estou colocando aqui para você também está no YouTube do mesmo jeito. Só que eu estou vendo aqui do seu lado aqui, pelo meu livre direito de comentar as coisas, que é a liberdade de expressão, estou me expressando aqui de acordo com a verdade que eu julgo que está na Escritura. E neste caso está aqui, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, essa é a Ferreira de Almeida, Bíblias do processo religioso, mas você não tem outro jeito. A Escritura está na Bíblia, você tem que recorrer à Bíblia do sistema religioso para poder ter acesso à Escritura, porque foi a única alternativa que esses caras do sistema religioso nos deixaram. Vamos lá, já falei muito, vamos ver. Em dízimos, aqui. Já que estamos falando sobre, deixa eu me ver aqui, ó. Já que estamos falando sobre prosperidade em dízimos, gostaria de saber se o verdadeiro dízimo não seria alimentos, pois não encontrei na Bíblia uma parte em que fala de dar dinheiro nos dízimos. Beleza, como você também, meu querido, que escreveu essa carta aí, se é que ela é verdadeira, não encontrou também que deve entregar na mão desses homens, né? Também não tem uma coisa nem outra, não tem nada. Agora, vamos ver o argumento que ele vai usar ali. Eu quero ver, eu nunca vi, vou ver junto com você agora, vamos lá. No Velho Testamento, se mandava vender um animal ou algo que tinha, e aí com o dinheiro eles se reuniam e compravam alimentos e comiam juntos. E agora, como é que fica essa questão? O que ele falou aqui por último, eu cortei para falar, não entendi. Deixa eu ver de novo aqui para me entender bem o que ele está falando ali da carta que ele recebeu. Vamos lá. Já que estamos falando sobre, deixa eu me ver aqui, ó. Já que estamos falando sobre prosperidade em dízimos, gostaria de saber se o verdadeiro dízimo não seria alimentos, pois não encontrei na Bíblia uma parte em que fala de dar dinheiro nos dízimos. No Velho Testamento, se mandava vender um animal ou algo que tinha, e aí com o dinheiro eles se reuniam e compravam alimentos e comiam juntos. E agora, como é que fica essa questão? Quando ele fala ali, ele fala tudo truncado, né? Esse pedaço que ele leu por último, eu vou dizer para você como está na Escritura. Está assim: se acaso Jerusalém, lá está assim, o lugar que eu escolhi para habitar meu nome, mas já sabemos, é Jerusalém, porque foi lá que foi escolhido por Davi, a terra dos Jebuseus. Então ele diz assim, na prática: se você estiver longe de Jerusalém, mas tiver que levar seu dízimo, porque todo dízimo, toda a colheita, 10% dela, toda vez que fosse levar 10% da colheita, que é 10% do dízimo, tinha que botar numa carroça e levar a Jerusalém. Aí está escrito assim na lei de Moisés: se acaso estiver longe de Jerusalém, do lugar que eu escolhi para ali fazer habitar meu nome, que é Jerusalém, nós sabemos, você vai quer dizer, faz o seguinte, não é vai a Jerusalém, é vai em algum lugar e vende, resgata, né, a palavra que eles usavam, vende o 10% que você iria levar. Agora, você pega esse dinheiro que você recebeu ao vender os 10%, a 10ª parte do seu dízimo, da sua colheita, leva na sua mão, vá a Jerusalém. Chegando lá, você compra tudo aquilo que apraz a sua alma. O que você quiser comprar, você compra e come ali. E é isso que é o dízimo. É isso que está falando ali. Só que aqui ele falou para comprar, pegar o animal, vender, ele truncou um pouco para não explicar bem. Mas é isso aí que quer dizer essa parte. Vamos lá. Vamos ver agora o que o moço vai falar, porque eu estou querendo saber também. O dízimo ele era realmente dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel? Era dado na forma de antigo alimento. Tá bom, melhorou, já está falando um pouco de verdade aí, estou gostando, vamos ver. E porque essa era a moeda que eles tinham? Essa moeda que eles tinham? Rapaz! Era dado assim porque essa era a moeda que eles tinham. Não existia outra moeda antes, naquela época. A moeda que tinha era essa. Eu vou acabar ouvindo mais para mim não comentar sem ter razão. Pior de tudo é tu perder a razão. Então vamos lá. Eles não tinham assim o real, o dólar, o euro. Eles não tinham a moeda como nós temos hoje. Rapaz, não tinha moeda. Você leu nos vídeos passados comigo aqui o tempo todo. Eu vou abrir aqui de novo. Você leu o tempo todo aqui comigo.
uma coisa, amado. Esse homem mente descaradamente. O que é isso? Era para ter vergonha de estar aí com esse... Isso é mentira. Mentira é uma coisa feia. Deixa eu repetir qual é a mentira. Olha aqui. O dízimo ele era realmente dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel. Por quê? Porque essa era a moeda que eles tinham. Eles não tinham assim o real, o dólar, o euro. Eles não tinham a moeda como nós temos hoje. Olha aqui, meu amado. Tem coisa que me deixa tão triste, cara. Você sabe, tem hora até que eu faço umas palhaçadas para poder extravasar, meu amado, para não pirar com esses caras. Mas me deixa muito triste de ver, sabe o quê? Esses que têm por pai o diabo, porque mente. Quem mente é filho do diabo, tá escrito. Esses que têm por filho do diabo. Não só esse homem que está aí, ele representa um sistema. É o sistema todo que faz o mesmo que ele está fazendo. Então eu não estou o condenando. Eu estou dizendo que ele é apenas mais um integrante desse sistema, porque ele repete a mesma coisa que o próprio sistema todo repete e mente. Mas mente de forma descarada. Se tem coisa que eu não gosto, é de ver, amado, as pessoas mentindo com relação às coisas do Criador que estão na Escritura. Se mente para o outro, você vê uma pessoa mentindo, você está no local, assim, público, e você vê um cara enganando o outro ali do lado, você não fica revoltado? Ou não fica? De ver que está sendo enganado. Aquelas pegadinhas do Silvio Santos antigamente, que você via alguém enganando o outro assim, na pegadinha de brincadeira, mas era pegadinha, e quem tá vendo aquilo queria até brigar. Porque tá vendo alguém sendo enganado e ninguém gosta de ver o outro enganado. Agora, a pessoa sendo enganada com relação às coisas da terra, ainda vai, meu amado. Não tá certo não, mas você vai dizer, é menor. Agora, ser enganado com relação às coisas do Criador, em nome do Criador, alguém que se passa por alguém dele, amado, dá vontade, eu quase vomito mesmo, cara, de nojo. Eu tô aqui com a escritura aberta aqui. Vamos ver aqui comigo aqui, ó. Ele está dizendo que não havia dinheiro. Capítulo 43, Gênesis é a criação, não é? É muito tempo antes de Malaquias. Também trouxemos outro quê? Ó, dinheiro. Olha aqui. Ah, não dá para ver não, tá em cima agora. Aqui, ó. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos seus sacos. Isso aqui são os irmãos de José, que já tinham vendido José por 30 moedas de dinheiro. José foi vendido? Foi. Por quanto? 30 moedas de dinheiro. Não foi isso? José não foi vendido por 30 moedas de dinheiro? Era dinheiro, ele foi vendido por dinheiro. José. Agora os irmãos dele vão comprar alimentos no Egito. Essa passagem que você está vendo aqui comigo, ó. E lá está aqui escrito, ó. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Comprarei deles por dinheiro, não é troca não, meu amado, ó. Comprarei deles por dinheiro comida para comer, também água para beber. Deles comprarei por dinheiro. Comprar por dinheiro, meu amado, é dinheiro mesmo. Isso aqui é Deuteronômio. É na época de Moisés lá, é muito antes da época de Malaquias, já existia dinheiro. E disse Joás ao sacerdote, todo o dinheiro das coisas que trouxera à casa do Senhor aqui é Israel, tá certo? Segundo Reis, já era dinheiro. Vós, todos que tendes sede, vinde a água, que não tem dinheiro, vinde comprar. Isaías, período da ida para a Babilônia, 70 anos antes de Malaquias. E aconteceu que chegando à estalagem, abrindo nosso saco, eis que o dinheiro... Olha aqui, mas tô só te mostrando um monte aqui de dinheiro, ó. Olha aí, ó. Pra você ver se realmente não tinha dinheiro ou se tinha, ó. Eis que o dinheiro de cada um e tal. Agora Êxodo, porém todo servo comprado por dinheiro depois que houver circuncidado, então comerás dela. Todo servo comprado por dinheiro. Dinheiro, tá vendo? Olha aqui. Mas Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que exerceram sobre os resgatados pelos levitas, dinheiro. E aqui tem mais dinheiro, e aqui mais dinheiro em provérbio, e aqui mais dinheiro. Pegar emprestado dinheiro e trigo. Como é que não tinha dinheiro, cara? Esse cara é louco. Olha aqui, assinei a escritura, selei e fiz confirmar por testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Pera aí, ó? Compramos os pobres por dinheiro. Olha aqui mais aqui, ó, Amós. O que mais tem é dinheiro. Rapaz, fala o tempo todo em dinheiro. José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, dinheiro. E tomai em vossas mãos o dinheiro, o dobro, o dinheiro que voltou da boca dos vossos sacos. E aqui a comida que se leva é dinheiro. E aqui eu tenho mais um monte de página, também falando de dinheiro, seu safado! E coisa é essa? Que bando de mentiroso é esse? Esse Calvino, ele é um safado!
Calvino é um safado! Seu safado! João Calvino é um pilantra! Foi Calvino quem ensinou esse moço, coitado, errado. Esse que tá aqui é um pobre coitado. Esse aqui, olha a cara dele. É um pobre coitado que aprendeu errado e tá ensinando errado, coitado. Olha aí. Esse é um pobre coitado, ele aprendeu errado e tá ensinando errado, coitadinho dele. Agora, Calvino é um safado! Calvino é um... E eu não respeito nem Calvino, e nem Lutero, e nem Wesley, e nem Moody, e nem Zwinglio, e nem calvinista puritano, e nenhum desses que enfiou as pessoas nesse erro, até esse moço aqui, coitado. Tá aí, errado, enganando, sendo enganado. Olha aí, coitado desse moço, ó. Dado em alimentos, na forma de alimentos no antigo Israel. Por quê? Porque essa era a moeda que eles tinham. Eles não tinham assim o real. A moeda era alimento, eles não tinham dinheiro. Mas espera aí, Moisés na lei levítica disse: se estiver longe, vende, troca por dinheiro, vende. Ata o dinheiro em suas mãos e vai até Jerusalém, lá você compra. Como pode? Na época que Moisés criou a lei do dízimo, já tinha dinheiro. Foi 800 ou mais anos depois de Abraão que havia comprado ainda um sepulcro para a mulher dele, comprado por dinheiro. Depois que José tinha sido vendido por dinheiro. Isso que José foi vendido e que Abraão comprou um monte de coisa com dinheiro é muito tempo atrás. Aliás, diga-se de passagem, né? Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Ele deu algum dinheiro para Melquisedeque? Ele tinha. Tanto que ele comprou um monte de campos para enterrar as pessoas. Pode ler na Bíblia que você vai ver um montão de lugar que ele comprou com dinheiro. Como comprou escravos também com dinheiro. Agora, ele não deu nem um centavo de dinheiro a Melquisedeque. Dízimo não é dinheiro, aquilo tudo é história. Eu já falei que passado agora o moço é equivocado por causa daquele safado, aquele pilantra do Calvino, do Armênio, aquela turma de demônios que mudaram o curso da história e implementaram esse tipo de conceito religioso protestante que engana todo mundo. Aí o moço, coitado, falando aí sem saber. Ele está iludido também pelo sistema. No antigo Israel. Por quê? Porque essa era a moeda que eles tinham. Eles não tinham assim o real, o dólar, o euro. Eles não tinham a moeda como nós temos hoje. Eles não tinham os dracmas nem os dinários, não. Judas comprou, não foi, vendeu, o sacerdote comprou o Salvador, não foi por 30 dinheiros ordinários, não. Não tinha dracma, não tinha nada. A moeda que eles tinham era comida. Então tinha que trocar comida, amado. A moeda já foi até sal do mar, mas comida plantada, amado, eu nunca ouvi falar que isso foi moeda, para poder a pessoa dar pro sacerdote no lugar do dinheiro. E hoje tem dinheiro, não vai dar comida, dá dinheiro, não tem que dar nada, não tem mais sacerdote hoje. Tá escrito bem claro que foi mudada a lei, muda-se também o sacerdócio. O sacerdócio hoje é eterno, é o sacerdócio do Salvador. Não tem mais sacerdote, vou entregar a quem? Se tinha que entregar o levita sacerdote, somente o sacerdote, você viu agora, tem direito a tomar o dízimo, que era a ceifa, a colheita. Agora não tem mais colheita, então não vai contar mentira. Isso é muito feio. Na época de Moisés, então o dízimo tinha que ser dado de produtos agrícolas mesmo. Na época de Moisés não tinha dinheiro, cara. Em Levíticos está escrito bem claro que a pessoa tinha que vender. Se vendesse parte da colheita, tinha que acrescentar mais 5%. Dar 15%, quinta parte. Dar a 15ª parte. Porque a pessoa vendeu uma parte por dinheiro. Como não tinha dinheiro, cara? Se Moisés, se Abraão comprou escravos por dinheiro. Agora, no Novo Testamento nós percebemos claramente, porque a Bíblia é uma coisa só, né? Nós não separamos Velho e Novo Testamento. São apenas nomes que são dados para repartir os livros, né? Que foram escritos antes e depois de Cristo, para nós entendermos que alguns livros vieram antes, outros depois, mas na Bíblia, a Bíblia é uma só. Em Lucas 21, 1-4, vamos ver o que ele vai falar. Mateus 23, 23, nós percebemos claramente o princípio do dízimo e percebemos que o princípio das ofertas, que também se aplica ao dízimo, porque a Bíblia não separa dízimo e oferta. Quando Malaquias 3, 8 e 9 afirma que o ser humano estava roubando a Deus... Era o ser humano que estava roubando a Deus, não era mais o sacerdote como você leu não, viu como é que é o negócio, amado? Malaquias 3, 8 e 9, Deus estava dizendo que os seres humanos naquela época estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não, estava dizendo que os sacerdotes roubavam as pessoas no dízimo, nas ofertas e colhidas lá em Israel. Era aquele povo de Israel que está ali, nós lemos agora, meu amado. Então se você dá a oferta aí... não está muito equivocado aí, coitado, você aprendeu muito errado, meu amado.
O pessoal te ensinou muito errado. Você pode ver na escritura que não tá desse jeito não, Roubando a Deus. Só você que não sabe disso, viu, meu amado? Foi enganado por aquele bandido do Calvino. Aqueles bandidos do passado. Se você dizima e não dá oferta, está roubando a Deus também. É por isso que esse Deus que você serve, meu amado, eu não respeito. Esse Deus eu não respeito de jeito nenhum. Isso pra mim é um vagabundo. Precisa de 10% do meu dinheiro, ele que vai trabalhar. Esse não é o meu criador, não. Então vamos ver esses dois textos aqui, para nós vermos que, claro que hoje nós podemos ter o dinheiro como uma forma de dizimar, porque hoje nós não temos, muitos de nós, a grande maioria, não temos vacas, não temos um emprego agrícola para podermos dizimar em alimentos. E como é que você vai levar em Israel, cara, se fosse hoje essa lei ainda para hoje? A mesma lei que diz que tinha que dar o dízimo, a lei de Moisés, dizia que tinha que apedrejar o filho, que se apostata da fé. Dizia tanta coisa que vocês não falam que tem que fazer. Por que ficaram só com a parte da lei do dízimo? E sendo que lá dízimo nunca foi dinheiro. E sendo que existia dinheiro há muito tempo e ninguém dava dinheiro, porque não era dinheiro mesmo, era comida. Era para as pessoas comerem, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Aqui fala uma coisa, cara, totalmente diferente do que esses caras falam. Então Lucas 21, 1-4 afirma o seguinte. Vamos ver. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Agora vem cá, meu amado, olha pra cá e presta atenção. Eles falam pra você que esse dinheiro que eles recolhem é pra obra de Jesus, não é verdade? Repara que o Salvador estava ali do lado daquela mulher. E por que ela não entregou na mão dele, mas deu no cofre? Eu vou te dizer por quê, amado. Você passa a ler que você vai entender muito bem. O órfão, a viúva e o necessitado eram a razão de fazer colheitas para poder dar para essas pessoas. Então, quando os levitas comandavam o templo, que ali era o local onde estava a arca, por isso eles estavam no templo, por causa da arca que Salomão enfiou lá, na época de Salomão, não é agora não, nessa época não. Naquela época, os levitas tinham obrigação de dar para a viúva. Nessa época que o Salvador testemunhou isso, e a mensagem que ele passa ali é da bondade da viúva. O que ele quer ressaltar ali é que a viúva era bondosa de coração. Ele não quer ressaltar que ela tinha obrigação de dar e estava dando, não. Conforme esse moço está apontando, não. Era a bondade dela. Agora, o que acontecia na prática naquele momento era o seguinte: eu quero que esse moço aí me prove que eu estou errado ou qualquer outro. Aquele povo que estava ali comandando o processo religioso era o povo que matou o Salvador. Eram os inimigos dele que administravam os templos. Eles não eram levitas, eram os judeus que tinham sentado indevidamente na cadeira de Moisés, que era levita, conforme o Salvador denunciou. Aquele templo que estava ali não era o templo nem de Salomão, quanto mais do Criador, que nunca foi. Era o templo feito por Herodes, com mármore, ouro e pedra preciosa. Pode ler que está escrito assim no próprio Lucas. O templo era feito de mármore, ouro e pedra preciosa. Aquilo que estava ali era uma enganação. Tanto que a obrigação do povo era ajudar as viúvas, e a viúva é que estava ali dando dinheiro. Isso é contrário a tudo que tem na escritura, meu amado, do começo ao fim. A viúva dá dinheiro é o contrário de tudo. Você viu quando nós lemos há poucos dias Isaías dizendo: não defende a causa da viúva. Entende? A causa da viúva é ajudar ela. A verdadeira religião é ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. A viúva estava ali sendo enganada. Mas quem enganava a viúva? Esse mesmo tipo de grupo que esse homem pertence, que é o sistema religioso. Então eles fazem tudo o contrário. Porque, na verdade, tinham que dar à viúva, mas nem eram os judeus. Eram os levitas. Só que naquele tempo, os levitas já tinham sido chutados para Samaria. Estavam marginalizados, e a Judéia estava dominada por benjamita e judeu. Logo depois disso, chutaram também os benjamitas, ficou só judeu. A prova é que ficou só judeu, amado, é que hoje, quando você ouve falar em Israel, tem outra tribo em Israel a não ser judeu? Judá? Não, só tem Judá, só judeu. Cadê as outras tribos? Eles baniram todo mundo. Então foi um tipo de corrupção que foi se alastrando e aumentando até chegar no que chegou hoje, onde Israel é constituído de uma só tribo, mas era 12. Porque ficou só judeu lá e está lá até hoje, é a prova disso. Na época do Salvador, aquela viúva estava ali, enganada. No lugar de ser a pessoa que fosse ajudada por aquele sistema, ela estava sendo sugada por aquele sistema. Isso eles não vão falar nunca, mas você vai ver que é isso que acontece quando você lê a escritura por inteiro e não um pedaço. Quando você lê tudo, você vai ver que a viúva tem um direito
de receber o que as pessoas contribuíam. Afinal de contas, para que se contribuía na época do Salvador? Não era da época de Malaquias e antes, na época de Moisés, não era para que tivesse alimentação no grupo, na família de Israel, na casa do Criador, que é Israel? Não era para poder ter comida lá? Como é agora que a viúva vai dar? Ela tem que receber, porque a viúva é quem ia receber essas comidas. Era para ela mesmo. Só que ela estava enganada ali. Mas aí o sistema usa esse tipo de passagem para dizer que tem que dar dinheiro porque a viúva deu. Ela deu, amada, porque ela estava enganada, igual você que dá. Esse é o problema. Olha que coisa bonita. Aqui, Jesus fala que o mais importante para Deus não é a quantidade do dinheiro, mas a qualidade do adorador. Qualidade do adorador, adorar dando dinheiro. Ele está já mudando outras coisas de adoração que não é nada disso. A viúva, se fosse para dar para a obra do Salvador, ela teria dado na mão dele porque ele estava do lado dela. Será que ele aceitaria? Será que ele aceita hoje dinheiro? Ele é mamon? Ele é o quê? Né? Então, ela deu no cofre do templo porque aquele templo foi feito por Herodes em acordo com os judeus para poder manter as coisas tudo tranquilo ali e não causar problema para Roma. Aquilo ali era uma camarilha. Aquilo ali era um acordo político. Aquilo ali era uma safadeza. Aquele templo ali, o Salvador falou dele. Pedra bonita nesse templo, meu discípulo. Não restará nesse lixo, pedra sobre pedra que não será derrubada. Então o Salvador via aquele lixo ali como lixo. O que aquilo era, um lixo, aquele templo. Tanto que o próprio Criador mandou destruir o templo de Salomão. Tanto que aquele próprio templo não existe hoje. Se aquele templo fosse a casa de Deus, que Deus vagabundo é esse, né, cara? O Deus daquele templo, eu não respeito, é um Deus vagabundo que não cuidou nem da casa dele. E por que eu falo isso? Porque eu tenho aqui na Escritura escrito: o Criador do céu e da terra não habita em templo feito por mão de homens, seja pela mão de Salomão ou de Herodes. Aquilo ali não era a casa dele. O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como é que era o templo? Era a casa dele? Se o Salvador não tomava conta do templo, se aquilo fosse casa do pai dele, ele estava lá, dirigindo. Não! Os caras que mataram ele foram os que estavam lá dirigindo aquela bagunça, tomando o dinheiro da viúva que era para estar recebendo. Isso é revoltante. Deus se preocupa mais com o sentimento que leva você a ser um dizimista ou um ofertante do que com a quantidade que você dá de dinheiro. E Deus aceitou essas duas moedas da viúva pobre. E essas aqui? Deus aceitou moeda. É Deus mendigo! É o Deus mendigo! Eu não respeito o Deus do protestantismo. Eu não respeito o Deus daquele templo. Esse Deus não é o Criador. Paulo disse: o que criou o céu e a terra não habita em templo feito por mão de homens e nem requer nada de nossa mão. Muito menos que eu trabalhe para dar 10% para esse vagabundo. Esse não é o Criador, não pode ser. Foram moedas mesmo, de cobre, foi dinheiro, porque nos dias de Jesus já havia, sim, a moeda. É sim, meu amado, e no tempo de Abraão não existia não, tá? Aquilo ali tudo é mentira que tá ali atrás. Eu vi ali 7 páginas ali que eu nem quis ler mais, de que eu não aguento mais, tô vomitando aqui nesse lixo. E em Mateus 23, 23, você percebe Cristo ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo, né? E nos dias de Jesus haviam moedas, tanto que ele... ordenando que ele devia dar o dízimo. Ele, rapaz, o Salvador está preocupado com o dinheiro, ele fala: faça essas coisas, sem omitir as principais. Entende? Então ele diz para poder dar o dízimo, mas sem omitir. Ele está ordenando que dê dízimo algum. Quem é ele para ordenar, cara? O Salvador lá para vocês era só lixo. Vocês fizeram dele lixo. Vocês fizeram daquele grande homem, filho do Criador, uma maldição pregada no madeiro, segundo o que disse Saul. Então vai falar o que disso, cara? Que ele ordenou que desse dízimo algum? Ele só disse para aqueles hipócritas, ele estava xingando os caras, lê direito. Contou ali em Lucas 16 a parábola da moeda perdida, ou as dracmas perdidas. Então quando Cristo em Mateus 23, 23 fala que deve se dizimar, ele está sim se referindo às moedas, porque haviam naqueles dias já as moedas. Caraca, foi bem claro, falou: dai o dízimo do endro e do cominho. Faça essas coisas, dá o dízimo do endro e do cominho. Não falou nada de moeda. Rapaz, sinceramente, cara,